Eu acredito que pode haver alguma coisa de inteligente nessa perseguição que o Flávio Dino e o PT resolveram empreender contra o MBL, porque não é possível que eles tenham cometido tantos erros assim numa tentativa de cancelamento. Vamos ao que aconteceu, né, pessoal? O MBL fez uma live naquele dia que saiu a portaria do governo praticamente liberando o aborto, né? O MBL fez uma live intitulada Lula libera o aborto, uma coisa assim. E aí estão acusando o movimento de ter cometido crime contra a honra do Lula. E esse é o primeiro passo. A acusação se torna uma piada a partir do momento em que alguém pressupõe que o Lula tem alguma honra para ser atacada. E quando você vai cancelar alguém, você precisa fazer com que essa pessoa seja mal vista por sua base. Então, um direitista, você tem que chamar ele de, sei lá, de sodomita, de corno, chamar de corrupto. Não dizer que ele atacou o Lula. Isso aí funciona mais como uma medalha de honra para a direita do que como uma espécie de justificativa para cancelamento. Estão tentando fazer a mesma coisa com o Nicolas. A PGR resolveu abrir um inquérito, sei lá, contra ele por ter chamado o Lula de ladrão. E eu peço que a PGR abra também um contra mim, porque eu reitero o que o Nicolas disse: o Lula é um ladrão, o Lula é um verme, tá? Eu até acrescento uma coisa: o Lula é um verme imundo. E o Nicolas, ele usa isso como um grande bônus político, né? Ele usa isso como algo para se mostrar um grande opositor do PT, mesmo que não faça nada de verdade. Ele, por estar sendo perseguido pela PGR por conta de chamar o Lula de ladrão, ele tá aí se pavoneando, né? Se achando o foda, se achando o grande opositor do Lula. E aí a mesma coisa acontece com o MBL. Ah, o MBL atacou a honra do Lula. Os fãs do MBL vão ficar extremamente motivados a defender o movimento. Vocês precisam entender que para que um cancelamento funcione, o alvo ele tem que perder apoio dentro do seu próprio público. Ele tem que perder apoio na sua base de seguidores e também no ecossistema de influenciadores em que ele se insere. O que isso significa? Você precisa de um ataque que seja contrário à moral daquele grupo, que seja contrário aos ideais daquele grupo, como por exemplo, pegar e colar em algum, sei lá, um comunista da Soberana, se você quer cancelá-lo, você tem que colar nele que ele é burguês ou algo do tipo, que ele é um patrão explorador, né? Pegar o Ian Neves e falar, ele tem funcionário? Não sei. Mas falar que o Ian Neves é um patrão explorador e aí começar a atacá-lo também com outras coisas, mas usar isso como ponta de lança para que as pessoas do campo dele não o defendam, para que os seguidores dele tenham vergonha de defendê-lo. É igual fizeram com o Arthur. Eles pegaram, inventaram um monte de mentira com base naquele áudio e começaram a falar que o Arthur fazia ali o turismo da degustação de estrangeiras. E aí, isso pegou extremamente mal para a militância covarde, que não consegue ouvir a versão das pessoas que ela segue, e que está muito preocupada em parecer limpinha e certinha aos olhos das pessoas que justamente querem cancelá-los, né? Eu adoro dar o exemplo do militante do MBL que quando saíram os áudios do Arthur, ele já estava cobrando explicações, saindo do grupo, xingando o movimento, porque a tia petista dele veio falar que o Arthur faz aí turismo de degustação e ele tem que parecer muito certinho pra tia petista dele, pro tiozão bolsonarista dele. E aí os bolsonaristas que nessa ocasião mentiram pra caramba, eles não tiveram escrúpulos em atacar da maneira mais forte que puderam para difamar o movimento e para erodir a sua base de apoiadores. Mas agora que você entende como que um cancelamento funciona, vamos ver a semelhança que tem do cancelamento que os bolsonaristas fizeram no escândalo dos 400 milhões com esse escândalo do ataque à honra do Lula agora. E eu ouso dizer que os bolsonaristas fizeram um trabalho muito mais inteligente, a não ser que haja um outro plano aí que eu vou comentar a seguir nessa história do ataque à honra do Lula, tá bom? A não ser que haja um outro plano
essa ideia do PT vai sair completamente pela culatra, vai servir apenas para fazer o MBL se legitimar como um movimento que ataca mesmo o Lula, que não acredita que o Lula tem honra, que acredita que o Lula é um verme, filho de uma égua. É isso. Tentar não falar que o palavrão, né, trabalhadora do lupanário, mas vocês sabem do que eu tô falando, né, meus amigos? É isso que o Lula é. E a principal diferença é o objeto do escândalo. E no caso daquele escândalo dos 400 milhões, o objeto foi muito mais inteligente. Salvo por uma pequena questão, que foi o fato de ser algo facilmente verificável por qualquer pessoa que acessasse o YouTube. Para quem não se lembra, um perfil bolsonarista, acho que foi o Let's Dex, mas talvez tenha sido outro, sei lá se foi o Low, em algum desses sodomitas do bolsonarismo que fica escondido atrás de fake, publicou uma thread no Twitter falando que o MBL estava lavando dinheiro com os superchats do YouTube, que é aquele dinheirinho, né, que você bota para mandar uma mensagem, que estava lavando dinheiro e havia lavado 400 milhões. E aí eu vejo que o autor dessa thread, obviamente um sujeito completamente fora da realidade, um silvícola, que nunca viu dinheiro de verdade na conta dele, na vida dele, porque ele não sabe a proporção que são 400 milhões. Quase meio bilhão de reais. Para uma pessoa normal é dinheiro infinito. Mas provavelmente o sujeito nunca lidou com, sei lá, somas de mais de 6 dígitos na vida dele. Aí ele cometeu esse deslize. Se ele falasse 40 milhões, talvez as coisas fossem totalmente diferentes. Aí não vamos falar de efeito borboleta, mas tudo poderia ser diferente se eles tivessem inventado um valor menos fora da realidade. Mas havia outro problema também. Acusação de lavar no Superchat. Superchat é público, todo mundo vê a transação acontecendo na tela em tempo real e, além disso, o Google tem todos os comprovantes dessas transações. As pessoas, para mandarem dinheiro via Superchat, elas precisam colocar lá vários fatores de segurança, tem que ter um e-mail vinculado com uma identidade, o cartão do banco, tudo isso. Você imagina que seria muito fácil lavar dinheiro com Superchat? É óbvio que não. Então, a ideia de atribuir um crime financeiro ao movimento era muito boa. Porque é uma coisa que ataca a base do movimento diretamente, entende? É uma coisa que é imoral para o defensor do MBL. O crime financeiro, a corrupção, é inaceitável. É terrível. Então, eles jogaram bem nesse aspecto. Ao contrário dos petistas, que agora estão vindo com crime contra a honra do Lula, que é uma piada, é ridículo, é risível. Então eles jogaram muito bem nesse aspecto. Cometeram seus erros, deveriam ter feito uma denúncia mais complexa, porque não precisa, a denúncia não precisa ser verdadeira, tá bom? Ela só não pode ser absurdamente falsa a ponto de se tornar ridícula. Porque se a denúncia ela tem ela é complexa o suficiente para as pessoas não entenderem, ela lida com valores próximos da realidade, você coloca na mão de um juiz, molha a mão do juiz, que a gente sabe que é isso que se faz no Brasil, e aí você condena e prende quem você quiser. Tá? É assim que funciona o país em que você vive. Isso aqui é um país em que não existe Estado de Direito de verdade. É uma grande palhaçada. Mas é muito difícil você comprar uma decisão não tendo como base nenhuma para o juiz decidir a seu favor. Fica bem mais difícil. Eles deveriam ter dado uma enfeitada maior nessa denúncia deles. Mas o PT fez pior, né? O PT está fornecendo algo que a denúncia bizarra, uma denúncia estúpida, e além de tudo não dá cadeia. Além de tudo, o crime contra a honra, dessa maneira, não vai prender ninguém, não vai atrapalhar em nada a estrutura. Uma indenização que for feita, olha, o pessoal não é de fazer isso, mas se o Renan fizer uma daquelas lives idiota dele de 5 horas, pedindo dinheiro para poder chamar o Lula de abortista à vontade, sei lá, bota um título na live. Lula é abortista sim, faz o Pix. Aí ele vai e arrecada, sei lá, alguns milhares. Também a militância do MBL é ruim de doação, mas arrecada uns milhares e paga. Ou paga com dinheiro da Academia Valete, paga com dinheiro do Clube MBL, da revista Valete, ou sei lá o que. Dinheiro vai existir para pagar. E vocês sabem, né? Mesmo que não tenha dinheiro, esse tipo de condenação você vai,
recorre, protela o pagamento, bota o advogado para inventar uma chicana idiota e não pagar, e você pode enrolar isso aí durante meses, anos até. Isso aí pode ser enrolado. Então, qual pode ser a estratégia inteligente do PT por trás dessa idiotice toda que eles estão tentando fazer? Eu só vejo uma estratégia decente. Eles estejam já com tudo combinado na justiça para conseguir uma condenação por crime contra a honra do Lula, para firmar no cenário político a nova realidade de que você será condenado se você atentar contra a honra do Führer, né, do Lula. Eu acho que pode ser isso. Talvez o plano seja esse, seja colocar não só para o MBL, mas para os outros agentes políticos do país, que o Lula é um santo intocado e que quem criticá-lo, chamá-lo de ladrão, chamá-lo de corrupto, criticar as políticas do governo, esse alguém será sumariamente processado e não terá um julgamento justo. Aí, para mim, tudo faz sentido ser uma acusação tão frágil. Porque vejam só, se fosse realmente alguma live do movimento dizendo coisas absurdas sobre o Lula, dizendo que, sei lá, o Lula come criança recém-nascida na bandeja de prata no Natal, alguma coisa bizarra assim, e processassem e ganhassem, muitas pessoas ficariam a favor da condenação, tá? Eu não, porque se alguém algum dia com as mínimas provas chegar para mim falando uma coisa dessa, eu vou falar, eu acredito em você, campeão, eu sei que as elites fazem isso aí mesmo, vocês são todos malditos, eu acreditaria, mas vocês entendem? Uma condenação assim não seria vista como um claro ato de censura. Mas agora, se eles vêm e conseguem uma condenação em cima de uma tese tão frágil, de uma tese obviamente errada, vai ficar claro para todo mundo o seguinte, de que não importa você estar certo ou errado, se você falar mal do PT, você vai se dar mal porque isso aqui é um estado totalitário e quem manda é a quadrilha petista. Eu vejo que pode ser isso. Eu vejo que esse pode ser o resultado. E aí digo mais, talvez eles estejam tentando reproduzir o que aconteceu na época da Marielle, em que o movimento repercutiu a fala de uma desembargadora, ou seja, uma pessoa que tem fé pública. Vocês sabem o que é isso, né? A desembargadora falar alguma coisa não é a mesma coisa do que eu falar algo, o Zé da esquina falar. Eu, na minha opinião, até vale menos, né? Essa turma aí do judiciário é uma porcaria. Mas o MBL repercutiu a fala dela sobre a Marielle Franco, e o resultado foi que o MBL foi severamente punido, as redes do movimento foram derrubadas, as redes das pessoas foram derrubadas pelo movimento ter feito fake news. Sendo que o movimento, na verdade, repercutiu ipsis literis a fala de uma desembargadora. Vocês se lembram disso, né? Bom, nós estamos agora saindo de julho, chegando em agosto, campanha em outubro, dependendo do tempo que demorar esse julgamento, dá para sair com uma condenação bizarra bem na época da campanha e derrubar a rede da Amanda, do Costenaro, do Guto, do Renato, do Kim, de todo mundo, e derrubando essas redes aí por 2 semanas, uma semana que seja, já é um dano substancial, um dano fortíssimo às pretensões eleitorais do grupo. Então, se eu tivesse tocando a estratégia maldita do PT, se eu tivesse, sei lá no meu covil vermelho, cheio de, sei lá, de drogas numa mesa e, não sei, de homens peludos com roupa de couro dançando ao redor, eu imagino eles num contexto assim, tá bom? Eu, petista, o pessoal que comanda o PT, eu imagino que eles ficam numa sala fechada numa masmorra, com Pablo Vittar tocando, e aí tem vários homens ao redor, tipo, sem roupa, ou então com adereço de couro, cuecão de couro, já viu? Aqueles correntão, sei lá, aquelas coleiras esquisitas com espinho, né? Dançando ao redor, fazendo vários atos infernais, do jeito que é no inferno. Eu imagino desse jeito. Mas se eu fosse um petistão brabo desses, eu estaria mirando nessa estratégia. Porque se a estratégia deles é cancelar o movimento, porque atacou a honra do Lula, olha, me poupe, mas vai dar errado, vai sair completamente pela culatra. E se eles querem atacar o movimento assim, com uma operação para fechar o movimento, para desbancar o movimento, eles precisam fazer uma estratégia diferente. É preciso estabelecer um crime de
caráter financeiro, patrimonial. Precisa dizer que tem alguém desviando dinheiro, que existe algum problema na conta de algum lugar. Aí vão ter que rastrear. Tem o MBL, tem a Valete, tem o clube, tem a missão, tem o patrimônio de todo mundo, o gabinete das pessoas. Tem que inventar uma narrativa coesa para dizer que tem algum problema financeiro aí. E aí colocar pessoas na cadeia, manter uma preventiva em algumas pessoas. Quando os bolsonaristas fizeram, colocaram um pimbeiro e um cara que às vezes escrevia no blog. O Ayan escrevia no blog? Eu nem me lembro. Mas um cara que tinha um blog que pelo menos era repercutido pelo MBL e um rapaz que mandava dinheiro pro movimento. Um rapaz aí abastado que mandava dinheiro. Mas ele, tipo, mandava R$100 por live. Você sabe que R$100 por live, tendo uma live por dia, você sabe quanto tempo vai demorar pra você chegar em 400 milhões? Eu não fiz a conta não, mas faz aí. Eu acho que ele ia precisar de algumas vidas pra fazer isso. É brincadeira. Bom, e aí o que eu faria? Inventaria que existe alguma confusão patrimonial no fluxo de capital entre essas entidades, entre essas pessoas. Procuraria ver, quem está na folha de pagamento do MBL? Vamos tentar dizer que essa pessoa tem um vínculo com algum outro lugar que não pode e vamos fazer um somebody love aqui contábil. A gente chama um contador habilidoso para inventar uma mentira. Os caras conseguem inventar mentira para enganar a Receita Federal. Inventa mentira também para imputar crime a alguém. Isso não é difícil. É só fazer isso e aí prender as pessoas certas, né? Pegar e avaliar sem quais pessoas a estrutura do movimento irá colapsar, o movimento terá problemas para responder a esse ataque. Isso seria importante. Teria que pegar, eu não vou falar o nome de ninguém, mas teria que pegar as pessoas vitais para o funcionamento do movimento. E para isso eles precisariam conhecer o movimento por dentro. Saber quem toma as decisões, quem cuida do caixa, quem garante que tudo esteja no lugar devido, na hora devida, né, para chegar, para ter a logística da Valete, para ter a logística dos produtos da loja, para ter a logística dos congressos, a relação dos porta-vozes, tudo isso. Poderiam também aproveitar para atacar os porta-vozes do movimento enquanto fazem isso, com ataques de outro cunho talvez, mas fazer uma coisa de maneira coordenada, para o movimento ser posto sobre uma verdadeira blitzkrieg, entende? Tocar, sei lá, se não tem algo patrimonial para tocar contra o Guto Zacarias, contra o Kim, tocar alguma coisa no âmbito moral, inventar um escândalo, inventar uma fake news, para concomitantemente que estão atacando com um escândalo financeiro fabricado, atacar com um escândalo moral fabricado também. É o que eu faria se eu fosse aí o sodomitão do PT que tá lá agora cheirando o branquinho na bandeja, rodeado de homem. É isso que eu faria. Mas felizmente para nós, o PT não tem a capacidade mínima de tocar uma perseguição de qualidade desse tipo, pelo que me parece. Então vamos só torcer para que eles não estejam planejando ferrar a campanha e estabelecer no Brasil isso aí como um marco de censura, de proibição da crítica política ao PT. É isso, pessoal. Abraço pra todo mundo e eu esqueço de pedir essa merda porque é chato, mas se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não compartilhe esse vídeo com um petista, que senão ele vai ver o final do vídeo e vai falar, caramba, é assim que eu ferro o MBL. Não faça isso, beleza?